Provavelmente você já viu alguma notícia de mulheres que chegam dando à luz e nem sabiam da gestação. A gravidez silenciosa se caracteriza por não ser sentida ou identificada. E sim, gente, isso existe mesmo. E quem nos explica melhor é a médica ginecologista Cristiane Mello. Cris, bem-vinda a Ver Mais, tudo bem? Tudo bom, obrigada. Uma alegria estar aqui. O que é uma gravidez silenciosa? A partir de qual tempo nós podemos identificar ela assim? Então, a gravidez silenciosa é aquela gravidez que chega, por definição, ao fim, com o nascimento do bebê, sem que a mulher saiba que está grávida, sem que ela tenha feito o exame, sem que ela tenha feito o pré-natal. Essa mulher, ela não tem nenhum sintoma, porque normalmente as pessoas quando entram na gestação têm aquelas náuseas, enjoos, dores de cabeça, sentem o bebê também. Ela pode ter sintomas, mas acha que é de outras coisas. Então, a barriga está crescendo, vou fazer mais esforço físico, vou fazer caminhada, vou fazer corrida para emagrecer. Os sintomas gástricos nem sempre são tão importantes assim e acha que é azia, mal-estar, enfim, e acaba não percebendo a movimentação. Essas mulheres normalmente já têm um ciclo menstrual ameno, já tem alguma dificuldade ali nessa questão também para não perceber? Isso, então a gestação silenciosa ela é mais comum até 20 semanas. Depois de 20 semanas, a maioria das mulheres já começa a perceber o movimento do bebê e com isso suspeita de uma gravidez. Porque os movimentos do bebê não são tão comuns, né? Pode confundir com movimento intestinal, mas não é tão comum. Então, a maioria das mulheres ficam dessa forma sintomática até 16, 20 semanas. E na sequência, então, ela vai perceber que tem alguma alteração e geralmente chega no hospital já com dores, né, em trabalho de parto. O que é muito perigoso também, até porque a gente vê que normalmente vira notícia as pessoas que chegam assim, tendo o bebê já. A gente recebeu também aí um relato de uma paciente que teve a gravidez silenciosa e infelizmente não percebeu a tempo. Vamos dar uma conferida. Acabei buscando a doutora entre uma consulta de rotina. Eu fazia uso de contraceptivo e eu comecei a ter algumas hemorragias e busquei a doutora para a gente tentar entender o que poderia ser. Então, entre essas consultas, a doutora acabou alguns exames, acabamos descobrindo que eu acabei tendo um aborto, não tive nenhum sintomas em que eu estava grávida ou poderia desconfiar que eu poderia estar grávida e acabou que eu perdi o bebê. Então, foi uma consulta que eu acabei buscando a doutora para a gente poder entender o que era essas hemorragias. E foi isso que aconteceu. Acabamos descobrindo uma gravidez silenciosa, onde a gente nem desconfiava que poderia estarmos grávidos, e uma consulta necessária que me ajudou a me dar um diagnóstico. Doutora, é muito importante esse diagnóstico também pela questão da saúde da mãe e do bebê. Quais são os riscos de não fazer o acompanhamento desde o início? Sim, então como você tinha me perguntado antes, a maioria das pacientes elas são mais gordinhas, têm um ciclo irregular e acabam não percebendo a falta de menstruação e por isso não indo atrás do diagnóstico. Os riscos, eles são pela falta de pré-natal, então a inexistência de suplementação, dos exames e traz risco de parto prematuro e também da pré-eclâmpsia, das doenças hipertensivas, diabetes gestacional, porque em nenhum momento foi feito diagnóstico e tão pouco a prevenção ou tratamento dessas doenças. A questão dessa gravidez silenciosa ainda gera muito um tabu. A gente vê que quando vira uma notícia, acontece com alguém, principalmente hoje na internet, tem muitos comentários que é impossível não perceber uma gestação. O que a gente poderia falar para essas pessoas que acham que é muito difícil? Às vezes até os comentários vêm de próprios homens que nem sabem como é uma gestação. É verdade. Então, impossível nada é, né?
E muitas vezes, sim, a mulher não vai ter os sintomas ou vai ter os sintomas da gestação muito tardiamente. Isso principalmente nas mulheres que são a primeira gestação, que nunca passaram por isso, então não sabem como que é uma movimentação do bebê. Mesmo a mulher que sabe que está grávida, ela tem dificuldade em entender o que é contração, o que é movimento do bebê. Então, para uma mulher que sabe que está grávida, que tem orientação do médico a respeito, muitas vezes tem dificuldade de entender. Imagina uma mulher que nunca passou por isso, que não faz ideia de como seja. Então, pode acontecer sim, a gente precisa de empatia, né, para entender que aquela pessoa gostaria de ter começado do início, aquela pessoa gostaria de ter cuidado e se sente culpada às vezes. Então, precisa um pouco de empatia. Em qualquer dúvida das mulheres se estão em uma gestação ou não, procurar ajuda médica para começar esse acompanhamento desde o início. Isso, elas podem começar fazendo um teste de farmácia, que é tão eficaz quanto o teste sanguíneo. Então, nós aceitamos o teste de farmácia, aquele feito com o xixi em casa. Não precisa ser feito o teste de sangue para dizer que está grávida. Então, se tem dúvida, a menstruação está irregular, acompanha, faz o teste, continua sem menstruar, procura o médico, porque alguma coisa tem para essa mulher estar sem menstruar. Doutora, muito obrigada. A doutora segue aqui com a gente, porque daqui a um pouco a gente volta aí para falar de saúde.